Olá, sou Jorge Figueiredo e hoje estamos no capítulo 30 da obra Boa Nova, do espírito Humberto de Campos e a psicografia de Chico Xavier. Chegamos ao final da obra. Esse é o último capítulo e eu posso dizer sem sombra de dúvidas que, na minha opinião, é o capítulo mais bonito, mais cheio de sentimentos e que somente a escrita de Humberto de Campos podia trazer para a gente algo tão sensível, tão profundo e que toca tão fundo mesmo aos nossos corações. Eu sempre durante os vídeos pedi a vocês para que fossem ler os capítulos, porque não se trata de uma leitura compartilhada, é apenas uma pequena visão daquilo que eu entendi de cada capítulo, e reforço ainda mais quando chegamos a esse capítulo 30 para falar sobre Maria. Leiam o capítulo. Esse capítulo é algo muito maravilhoso dentro dessa obra. Os 29 capítulos anteriores nos ensinaram muitas lições. Esse ensina uma lição muito profunda. Esse ensina uma lição que toca um lugar muito especial em nossas vidas, que é o amor maternal. E mesmo não sendo uma leitura coletiva, nesse capítulo eu talvez, por mais que eu me esforçasse, eu não vou conseguir, eu vou ter que ler muitos trechos de Humberto de Campos, né? É chegado o momento, né, junto à cruz, em que Maria está com outras mulheres, vendo seu filho sofrer por tudo que ele está passando, crucificado. Estava ali na hora extrema o filho bem amado, e a extensão do sofrimento do coração de Maria está sendo expressado na escrita de Humberto de Campos, dizendo que a mãe tentava compreender como que o seu filho pudesse estar sofrendo tanto naquele momento, se durante toda a sua vida a assistência de Deus tinha se tornado tão visível, tão incontestável. E ela, como mãe, e aliás como muitos de nós ainda, perguntamos como foi possível o Cristo sofrer tanto naqueles momentos derradeiros. E Humberto de Campos vai passando, né, passeando por esse início, nesse pensamento da mãe, no pensamento de como o auxílio poderia faltar. Ele diz assim: nas menores coisas reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das aflitivas interrogações. Como todos nós, a grande pergunta: por que tanta dor? E ela faz uma pergunta, Humberto de Campos, né, mentalmente a pergunta dela é: que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? É uma mãe se expressando, é uma mãe deixando vir à tona os seus sentimentos de amor, quando todos os amigos ao redor do seu filho, quando todas aquelas pessoas que ele tinha curado, que ele tinha tocado com seu amor, tinham abandonado, ela estava aos pés da cruz, com aquelas outras mulheres fortes, outros corações sensíveis como o dela, orando, pedindo a Deus uma compreensão para que aquilo tudo pudesse fazer sentido para ela. E a mãe é assim, o coração maternal é essa extensão da proteção. A mãe é aquele sentimento do cuidado de Deus encarnado em alguém que toma conta com tanto amor, com tanto sentimento exposto, que se machuca muitas vezes pelo seu filho. E Maria estava assim. A ideia que Humberto de Campos passa nesse começo é exatamente essa percepção que Maria estava buscando. E a gente tem que lembrar, como Humberto de Campos coloca aqui, que Maria foi aquela mulher que não contestou a vontade de Deus. Lá no Evangelho,
conhecido como a oração de Maria. Ela disse: faça-me na sua escrava a tua vontade, meu Pai. Então isso lhe dava forças para aquele momento entender que Deus estava presente, que Deus tinha suas vontades, os seus desígnios, e que cabia a ela, mais uma vez, como a sua escrava, como a sua serva, entender a vontade do Pai. E naquele momento em que ela se sentia só, chega João. João chega e a abraça e passa a participar daquele momento. E é nessa hora que Jesus, no Evangelho e aqui no capítulo, fala: mãe, eis aí o teu filho. Olha para João e fala: filho, eis aí a tua mãe. Ele está ensinando a potência universal do amor que precisa ser sublimemente coroado com sentimentos. A obra de Jesus, ela só pode ser observada e entendida por todos nós quando nós percebemos a força e a presença do amor. E naquele momento em que ele aproxima João de Maria e torna aqueles dois mãe e filho, filho e mãe, ele está dizendo: mãe, esse teu amor, ele precisa continuar sendo estendido a todos os outros corações que comigo conviveram nessa jornada. E João é aquele que vai tomar conta de você, é aquele que vai, dentre todos, estender a mão para você. E assim é feito. E assim é feito. Chega-se os momentos derradeiros, após a separação dos discípulos, cada qual busca as suas alguns posicionamentos, tem algumas dissensões, né? Humberto de Campos fala para a gente que, tocada por grandes dissabores, Maria observou que em tempo rápido as lembranças do filho amado se convertiam em elementos de ásperas discussões entre os seus seguidores. Normal. Sem a presença do Cristo, agora as ideias dele precisavam ser trabalhadas no íntimo de cada um. E as discussões, as dissensões eram movimentos natural, eram movimentos de extensão das discussões que trouxeram o cristianismo até nós. E é, portanto, uma visão que nós temos que ter de muito discernimento quando nos aproximamos da mensagem do Cristo, para buscarmos realmente o sentido mais próximo do conceito original do Cristo, porque várias camadas, por discussões humanas, foram colocadas em cima do ensino do Cristo, que Maria percebeu logo após o desencarne, o retorno de Jesus à pátria espiritual. E João, mais uma vez, ofereceu a Maria, voltou e falou assim: olha, mãezinha, eu agora estou numa ilha, estou longe, venha morar comigo. Eu não tinha onde morar, mas me ofereceram um cantinho, ele é simples, ele é bem humilde, mas ele vai caber nós dois lá dentro. Porque João levou à frente por um outro caminho, né, distante de Jerusalém, o Evangelho do Cristo. E Maria aceita o convite. Maria entendeu que João era o seu filho amado agora, a humanidade era seu filho amado, na expressividade e na expressão presente de João, e ela aceitou e ela foi. E Maria vê que dentro daquele espaço João ficava muito tempo fora servindo e Maria ficava muito só naquele pequeno espaço. E ela começa a se dedicar ao trabalho muito diretamente, né? Diz aqui Humberto de Campos: ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam, exibindo-lhe suas últimas e sinceras necessidades. Então ela fez daquela casa, daquele pequeno espaço, um espaço de luz, de amor, de acolhimento. As pessoas a procuravam porque sabiam que ela era mãe do Cristo, do Messias que tinha partido. Então, enquanto João estava fora, ela servia. E aquela choupana pequena passou a ser conhecida como Casa da Santíssima. E ela passa a trabalhar, e ela passa a se dedicar a todos, e ela dizia para todos que a procuravam: isso também passa. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas. Essa frase, isso também passa,
nos traz ao Chico, que tinha escrito em cima da sua cama, Chico Xavier, isso também passa. Companheiros, toda angústia, toda dor, todo sofrimento, isso também passa. Lembrem-se disso. São palavras de Maria que acolhia todos. E acontece que a velhice não acarretara para ela cansaços ou amarguras físicas. Ela sabia que ela tinha a proteção divina, que ela continuava. E em determinado momento, ela já se sentindo tão só, ela sentindo o seu coração de saudades de mãe, ela querendo novamente ter o seu filho próximo a ti, ela que estava acostumada a acalmar os corações daqueles peregrinos que a procuravam na casa da Santíssima, recebe como diz Humberto de Campos, um mendigo que entra na casa dela e passa a conversar com ela tão amorosamente, de uma forma tão serena, bonita, que o coração dela, que estava perturbado pela saudade, pela angústia, começa a ficar, a sentir acolhimento, e ela começa a perceber naquelas palavras, naquele jeito, alguma coisa antiga de algo que ela já tinha passado, que ela tinha sentido. Até que Jesus se revela para ela, aquele mendigo que batia a porta dela e estava acolhendo-a em seu coração. Era Jesus. Minha mãe, vem aos meus braços. Assim como no caminho de Emaús, Jesus caminhou com aqueles homens e só se revelou no final, ele faz a mesma coisa com a sua mãe Maria e a acolhe em seus braços. E ela fala: meu filho, as suas úlceras, o que te fizeram? Porque a primeira coisa, ela vai buscar naquele que se apresenta aquelas chagas que fizeram, que espetaram, que cravaram os pregos no corpo do filho dela. E ela corre, o que te fizeram? Ela preocupada como mãe que vê o seu filho na sua frente ainda, com as marcas das dores da cruz. E ela fala assim, e ele fala assim: mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai, a gente chega a se arrepiar quando fala isso, né? Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Então, a gente percebe, né, uma emoção que brota dos nossos corações quando vê o papel de Maria dentro desse contexto da presença do Cristo em nossas vidas. Que espírito é esse escolhido entre nós, encarnada, para ser a portadora desse ser de luz? E assim acontece. E ela parte, antes de partir, ela pensa que ela queria ver todos aqueles corações aflitos que estão em Roma. E ela chega no bairro de Esquilino, que era o bairro onde existiam as prisões romanas, onde os cristãos estavam sendo mais massacrados, onde os cristãos estavam morrendo por serem cristãos. E ainda hoje nós encontramos sociedades que matam cristãos. Ela vai lá, mais uma vez, estender o seu amor, os seus braços e o seu coração àqueles que estavam morrendo pelas ideias de seu filho. E naquele movimento ela sabia que ela não podia tirá-los da dor que passavam, mas ela queria, de alguma vez, de alguma coisa, acolhê-los. Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força de alegria. E foi quando ela, através da sua força, através da sua presença, fez com que uma das mulheres que estavam presas cantasse. E aquele canto naquela prisão de Esquilino foi tomando um corpo, foi tomando uma força e alimentando o coração daqueles cristãos que precisavam de forças para seguir firmes em nome do Cristo. Bom, como eu disse, é um capítulo belíssimo que emociona, que nos arrepia, que traz lágrimas aos olhos. E eu espero que vocês também possam perceber nesse capítulo a força do amor de Maria, a força
do amor universal, expandida através da figura de Maria. Muito obrigado por essa jornada. Foram 30 capítulos e eu espero que vocês tenham gostado dessa jornada, assim como eu. Muito obrigado e até a próxima.